Imagine-se por um instante no lugar de quem já esgotou todas as forças, todos os recursos, todas as esperanças. Você corre de médico em médico, entra em consultórios frios e iluminados por luzes brancas, senta-se diante de profissionais renomados, ouve palavras técnicas, diagnósticos complexos e ainda assim sai de lá com o mesmo vazio, a mesma dor, a mesma pergunta sem resposta. Os exames são feitos e refeitos, remédios são trocados, tratamentos começam e terminam, mas nada muda. E o pior é que, com o passar dos dias, não é só o corpo que adoece. É a alma que começa a se cansar. A fé, que antes era chama viva, começa a se apagar. A esperança, que um dia parecia inabalável, agora se dissolve, escorrendo pelos dedos como areia fina. Você se pergunta: onde está Deus? Por que ele não me ouve? Será que estou sozinho nessa luta? E é nesse ponto, quando o silêncio parece ser a única resposta, que muitos desistem, param de orar, param de acreditar, aceitam a dor como um destino inevitável. Mas é justamente aí, no fundo do poço, que uma revelação como a que Padre Pio fez pode mudar tudo. Ele contou que existe um salmo, não um salmo comum, lido às pressas antes de dormir ou recitado como parte de uma rotina mecânica, mas um salmo sagrado, guardado como um segredo espiritual profundo. Um salmo com um poder que não está nos livros comuns de oração, mas que foi preservado pelos santos e usado como arma de combate pelos próprios anjos em guerras invisíveis. Esse salmo, segundo Padre Pio, tem a capacidade de atravessar as barreiras que a medicina não pode romper. Ele não apenas alivia a dor física, mas penetra nas profundezas da alma, curando feridas que nem você sabia que existiam. Feridas emocionais, espirituais, memórias antigas que adoecem o corpo sem que você perceba. É um remédio que não se compra em farmácias, porque vem diretamente do céu. Mas há um detalhe que faz toda a diferença. Ele não pode ser rezado de qualquer jeito. Existe um momento certo, uma intenção correta e uma forma específica de oração que despertam o seu poder oculto. E talvez você esteja aqui hoje não por acaso, mas porque este seja o momento em que Deus quer entregar essa chave nas suas mãos. Talvez cada lágrima que você derramou, cada noite em claro, cada oração que você achou que ficou sem resposta, tenha sido na verdade o caminho que te trouxe até aqui. Porque Padre Pio dizia que certas mensagens espirituais chegam apenas quando o coração está pronto para recebê-las. E se você está ouvindo estas palavras agora, pode ser que não seja coincidência, pode ser o próprio céu silenciosamente te chamando para se aproximar e finalmente viver a cura que parecia impossível. Padre Pio sempre alertava que o poder desse salmo não está apenas nas palavras, mas na disposição do coração de quem o reza. Ele dizia que muitos repetem orações como quem lê um texto qualquer, sem perceber que a oração verdadeira não é feita apenas com a boca, mas com a alma inteira. É por isso que, segundo ele, esse salmo deve ser rezado como se fosse a última oração da sua vida. Não com pressa, não como um hábito automático, mas como um ato de entrega total, onde cada palavra é sentida, saboreada e oferecida a Deus como um perfume precioso. Ele explicava que, quando rezamos com profundidade, o céu se abre de uma forma especial. Os anjos se movem, o Espírito Santo sopra, e a presença de Deus deixa de ser uma ideia distante para se tornar algo real, palpável, quase tangível. Mas essa abertura não acontece em qualquer momento do dia. Padre Pio revelou que existem instantes em que a ligação entre o céu e a terra é mais intensa, como se as portas espirituais se escancarassem e as orações subissem sem resistência. Rezado nesses momentos, o salmo não apenas é ouvido, ele é acolhido, multiplicado e transformado em bênçãos que descem sobre quem ora e sobre aqueles por quem se ora. Ele costumava dizer: a oração feita no tempo certo é como flecha certeira, atinge o coração de Deus. E essa frase, simples, mas profunda, carregava um ensinamento que poucos compreendem. O tempo certo não é definido por nós, mas por Deus.
É como se houvesse um compasso divino, um ritmo sagrado que regula o fluxo das graças. E aprender a orar nesse ritmo é como aprender a dançar com o próprio Criador. Padre Pio viveu isso intensamente, muitas vezes sendo visto rezando no silêncio da madrugada, com o rosto iluminado pela luz de uma vela e os olhos fixos no crucifixo. Ele sabia que naquele momento o céu estava mais perto. E talvez seja por isso que ele insistia tanto. Não basta conhecer o salmo, é preciso conhecer o momento, porque quando as duas coisas se encontram, a palavra certa e a hora certa, milagres acontecem, e a vida nunca mais é a mesma. Padre Pio dizia que o Salmo 91 é como um escudo invisível que envolve a alma e o corpo, afastando perigos que nem sequer percebemos. Ele explicava que vivemos em um campo de batalha espiritual constante, onde forças invisíveis tentam nos desanimar, nos confundir e nos afastar de Deus. Muitas vezes, essas forças se disfarçam em situações do dia a dia, um medo que aparece sem motivo, um cansaço que não passa, discussões sem sentido dentro de casa, pensamentos que roubam a paz. Para ele, o Salmo 91 é como um decreto de autoridade espiritual, uma declaração diante do mundo invisível de que a nossa vida está sob a proteção direta do Altíssimo. Ele recordava que, nas Escrituras, esse salmo é uma promessa para os que habitam no abrigo de Deus e não para quem apenas o visita de vez em quando. Habitar significa permanecer, viver na presença do Senhor, não só recorrer a Ele nos momentos de crise. Padre Pio insistia que o verdadeiro poder do Salmo 91 está no compromisso diário de estar com Deus, mesmo quando nada parece acontecer. Mesmo quando o silêncio do céu parece longo. E havia algo mais profundo em suas palavras. Ele ensinava que quando rezamos esse salmo, não estamos apenas pedindo proteção, mas também reafirmando a nossa posição no reino de Deus. É como dizer aos céus e ao inferno: eu sei a quem pertenço e não estou sozinho. Essa convicção, repetida todos os dias, cria uma fortaleza dentro de nós, tornando o coração firme mesmo diante das tempestades mais violentas. Padre Pio dizia que essa oração, quando feita com fé e constância, não só afasta o mal, mas também atrai o bem, porque onde Deus está presente, a luz sempre dissipa as trevas. Para ele, o Salmo 91 era mais que uma defesa, era um convite para viver todos os dias debaixo das asas do Altíssimo, onde nenhuma força contrária pode prevalecer. Ele também lembrava que o Salmo 91 não é apenas uma oração para momentos de medo, mas um companheiro diário para todas as circunstâncias da vida. Padre Pio contava que, muitas vezes, as pessoas esperavam a dor chegar para buscar Deus, mas que a verdadeira força espiritual estava em já estar armado antes da batalha começar. Ele dizia que rezar o Salmo 91 todos os dias é como acender uma lâmpada que nunca se apaga. A escuridão pode tentar se aproximar, mas nunca terá poder para dominar. Em suas orientações, ele alertava que essa oração não é um amuleto mágico. O que dá força a cada palavra é a fé e a entrega de quem a pronuncia. Não basta repetir os versículos, é preciso acreditar no que se diz, tomar posse das promessas como se já fossem realidade. Afirmava, essa postura transforma a oração em um ato de confiança total, capaz de trazer paz mesmo em meio às notícias mais assustadoras ou nas situações mais incertas. Padre Pio ensinava ainda que quando uma pessoa se compromete a recitar o Salmo 91 com devoção, ela não protege apenas a si mesma, mas também as pessoas que ama. É como se uma barreira de luz se erguesse em torno da casa, envolvendo filhos, netos e todos os que habitam naquele lar. Ele dizia que, aos olhos de Deus, uma mãe ou avó que reza com amor pelo bem dos seus é mais poderosa do que qualquer exército armado, porque a sua intercessão move os céus. E havia um detalhe profundo em suas palavras. Ele dizia que até os anjos se aproximam quando esse salmo é recitado com o coração aberto.
É como se cada verso fosse um chamado, e eles viessem enviados por Deus para guardar os caminhos, afastar perigos e abrir portas que pareciam trancadas. Para Padre Pio, quem vive o Salmo 91 não apenas sobrevive, mas vence com coragem e permanece de pé, sustentado pela mão do Altíssimo. Padre Pio também ensinava que a recitação do Salmo 91 não precisava ser restrita a um momento específico do dia. Ele incentivava que fosse rezado ao amanhecer, como forma de consagrar o dia ao cuidado divino, mas também lembrava que nada impede que seja proclamado à noite, antes de dormir, como um manto protetor para as horas de descanso. Ele dizia que, ao adormecer com as palavras do Salmo nos lábios, a alma repousa em paz e os anjos montam guarda ao redor da casa, vigiando cada janela, cada porta, cada coração. Em suas conversas, Padre Pio recordava que a vida é cheia de tempestades inesperadas e que, sem a proteção do Altíssimo, o medo pode se tornar um fardo insuportável. Mas, quando a pessoa se apoia nas promessas do Salmo 91, ela encontra refúgio no meio das turbulências. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas garantiu presença constante durante elas, dizia com firmeza. Essa presença, para ele, era como um escudo que absorve o impacto das flechas e impede que o mal alcance a alma. Ele também revelava que havia experimentado pessoalmente a força dessa oração em momentos de grande tribulação. Contava que, em noites de insônia ou dia de angústia, bastava começar a recitar os versículos para sentir uma paz inexplicável, como se uma mão invisível lhe tocasse o ombro e dissesse: "Eu estou contigo". Para Padre Pio, essa era a maior prova de que o Salmo 91 não era apenas um texto antigo, mas uma promessa viva, renovada a cada vez que um coração o proclama com fé. E ele deixava um conselho para todos: que o Salmo 91 fosse guardado no coração como se guarda uma chave preciosa. Quando o medo bater à porta, quando a dúvida sussurrar mentiras, abra essa chave e declare: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio", dizia ele. Assim, acreditava que nenhuma escuridão teria força para permanecer, pois a luz de Deus sempre prevaleceria. Papa Leão XIV também costumava ensinar que o Salmo 91 deveria ser rezado não apenas nos momentos de tranquilidade, mas principalmente nas horas de aflição e perigo. Ele dizia que é fácil louvar a Deus quando tudo está bem, mas que o verdadeiro poder dessa oração se revela quando o coração está apertado, quando a noite parece mais escura e quando as ameaças, visíveis ou invisíveis, tentam nos cercar. Ele explicava que, nessas horas, o Salmo 91 funcionava como uma espécie de grito de socorro espiritual, capaz de atravessar qualquer barreira e alcançar imediatamente o trono de Deus. Não importava se a pessoa estava em casa, no trabalho, na estrada ou até mesmo em um hospital, bastava fechar os olhos e pronunciar aquelas palavras sagradas com fé e a paz começava a invadir o coração, mesmo que a situação ao redor ainda não tivesse mudado. Papa Leão XIV reforçava que não era a repetição automática das palavras que produzia esse efeito, mas a confiança absoluta em quem as inspirou. O Salmo 91 é um contrato de proteção escrito pelo próprio Deus, dizia ele, e quando você o proclama acreditando de todo o coração, está lembrando ao céu e ao inferno que a sua vida está guardada nas mãos do Altíssimo. Muitos de seus filhos espirituais testemunharam que, ao seguir esse conselho, sentiram livramentos impressionantes, acidentes evitados por segundos, doenças que recuaram de forma inexplicável e até reconciliações familiares que pareciam impossíveis. Para Padre Pio, nada disso era coincidência, era simplesmente a palavra de Deus cumprindo o que prometeu. Ele também nos ensinava sobre a importância de buscar o auxílio dos anjos em nossa caminhada. Para Padre Pio, os anjos não eram figuras distantes ou símbolos poéticos, mas companheiros reais, presentes e ativos na vida de cada fiel.
Ele acreditava que Deus, em sua infinita bondade, designa anjos para nos guardar, guiar e proteger, e que ignorar essa presença seria como caminhar por uma estrada perigosa sem aceitar a companhia de um guia experiente. Padre Pio incentivava que cada pessoa cultivasse um relacionamento íntimo com seu anjo da guarda. Ele dizia que deveríamos falar com ele todos os dias, não apenas em momentos de desespero, mas também para agradecer, pedir orientação e até mesmo para interceder por nós diante de Deus. Em sua visão, os anjos eram enviados como mensageiros celestes e guardiões incansáveis, capazes de nos livrar de perigos que nem sequer percebemos. Ele também ensinava que os anjos não protegem apenas contra ameaças físicas, mas também contra tentações espirituais, ajudando-nos a discernir o bem do mal e a manter o coração firme na fé. Ao reconhecer a presença deles e buscar sua ajuda, fortalecemos nosso elo com o céu e passamos a caminhar com mais confiança, mesmo em tempos de incerteza. Para Padre Pio, pedir a proteção do anjo da guarda não era sinal de fraqueza, mas de humildade, a humildade de reconhecer que não conseguimos vencer sozinhos e que Deus, em sua misericórdia, nos deu amigos celestes para nos ajudar a chegar ao destino final, a vida eterna. Padre Pio também carregava em seu coração uma devoção profunda à Santa Missa, que ele chamava de o centro da minha vida. Para ele, cada celebração não era apenas um rito religioso, mas a renovação viva e real do sacrifício de Cristo no Calvário. Ele vivia a Eucaristia com tamanha intensidade que, durante a consagração, parecia estar diante da própria cruz, participando dos sofrimentos de Jesus de forma mística e dolorosa. Ele dizia que, na missa, o céu se abre e a terra se une ao divino, e que cada fiel deveria estar plenamente consciente da grandiosidade desse momento. Não se tratava de assistir a um ato simbólico, mas de estar presente diante do mistério da salvação. Padre Pio chorava, sofria e se alegrava na celebração, como se o próprio sangue de Cristo estivesse sendo derramado ali, naquele instante, para cada pessoa presente. Para ele, participar da missa com devoção sincera era um dos maiores atos de amor que um cristão poderia oferecer a Deus. Era o momento de entregar as dores, os medos, as alegrias e as súplicas, unindo-as ao sacrifício perfeito de Jesus. Ele ensinava que se todos compreendessem o valor da Santa Missa, as igrejas estariam sempre lotadas e as pessoas fariam qualquer esforço para não perder a oportunidade de estar na presença real de Cristo. Assim, a Eucaristia não era para Padre Pio apenas um dever religioso, mas um encontro íntimo com o Salvador, um laço eterno que fortalecia a alma e preparava o coração para a eternidade. O Father who art in heaven, hallowed be thy